Sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica e hoje nós falaremos a respeito do catabolismo dos nucleotídeos. Lembrando um pouquinho, os nucleotídeos são divididos em bases púricas e bases pirimídicas, então purinas e pirimidinas. Então vamos ver quem são essas purinas e pirimidinas. Como nós podemos ver aqui, a guanina e a adenina, elas possuem um duplo anel, um duplo anel heterocíclico, Por que heterocíclico? Porque tem átomos aqui, que são os azotos, nitrogênio, que são diferentes de carbono, Então a gente tem aqui os azotos, nitrogênios, tá? E as moléculas e os átomos de carbono. Então ele é um heterocíclico e é um anel duplo. Então tanto a guanina quanto a adenina são purinas. Já a citosina e a timina, elas são pirimidinas. Elas têm um anel também heterocíclico, mas um anel único. Então, lá na fita do DNA, nós temos sempre uma base púrica se ligando a uma base pirimídica, Uma base púrica se ligando a uma base pirimídica. E assim nós temos, então. Então, essas são as nossas bases púricas e essas, então, as nossas bases pirimídicas. As purinas vão muito além de somente compor o nosso material genético, Elas compõem também outros tipos, de material, Então, elas vão compor além, do material genético, elas compõem também coisas como nossa molécula de energia, que é o ATP. Então, o ATP ele é constituído de quê? Adenina, da molécula de adenina, da ribose, açúcar de 5 carbonos, e das ligações de fosfato, Então, essa é a nossa molécula de ATP. Então, a molécula de ATP ela vai ser constituída aí basicamente, por essas estruturas, aonde então a gente tem uma base púrica, uma purina aí compondo. Então, as funções dos nucleotídeos são diversas, Então, nós não temos nucleotídeos somente, quando a gente fala de adenina, guanina, citosina, uracila, timina, a gente logo associa com o material genético. Sim, é bastante abundante nesses materiais, como DNA e RNA, porém, está associado aí a outros tipos também de elementos, Então, no metabolismo energético, a gente tem o ATP, nós vamos ter nos ácidos nucleicos, compondo os nucleotídeos propriamente, mediadores químicos, como é o caso do AMP cíclico, segundo mensageiro, lá na resposta hormonal, o GTP na transdução de sinais, componentes de coenzimas, como é o caso do NAD, do FAD, da coenzima A, intermediários ativadores, A gente tem o UDP-glicose na síntese de glicogênio, a CDP-colina na síntese de fosfolipídios e efetores alostéricos, O ATP, por exemplo, funciona como inibidor da fosfofrutoquinase 1. Então, nós vamos ter, os nucleotídeos desempenhando diversos papéis no nosso metabolismo. E aí, então, o que acontece? Boa parte dos nossos alimentos, eles são constituídos por células, Nós nos alimentamos de células. E, mediante a isso, nós vamos ter estas células, compondo aí, várias células, compondo o nosso alimento, e aí nós vamos, então, ter que digerir isso. Então, os alimentos, sendo constituídos por células, eles vão atravessar a nosso meio ali do nosso estômago, o meio ácido do nosso estômago. E aí nós vamos ter, já ali chegando no nosso intestino delgado, nós vamos ter a ação das nucleases pancreáticas. Então, o pâncreas, ele produz enzimas que são as nucleases pancreáticas, Então, isso é desenvolvido, o processo, de digestão é feito ali no nosso intestino delgado. E aí nós temos, então, os nucleotídeos, e esses nucleotídeos vão ser transformados em nucleosídeos. Qual que é a diferença de nucleotídeo e nucleosídeo? Num nucleotídeo, nós temos aquelas 3 estruturas que nós vimos aqui, tá? Aqui tem as 3, que é a base nitrogenada, a ribose e um grupo fosfato, tá? Aqui é o ATP, mas eu estou usando como um exemplo, tá? Então, aqui, a adenina, a ribose e um grupo fosfato, esse conjunto constitui o que nós chamamos de nucleotídeo. Sem o grupo fosfato, somente a adenina e a ribose, isso constitui um nucleosídeo, tá? Então, o nucleotídeo é aquilo que vai
ser composto pelos 3 elementos: base nitrogenada, açúcar e grupo fosfato. Um nucleosídeo é composto de base nitrogenada e o açúcar de 5 carbonos. Então, os nucleosídeos, eles podem ser absorvidos ou degradados. Então, aqui nós podemos ver os nucleotídeos, né, tanto de derivados aí de RNA, DNA, alimentares, né. Na verdade, nós temos a pouca utilização, né, desses que advêm da nossa dieta, para síntese, né, dos nossos ácidos nucleicos, teciduais. Boa parte disso a gente obtém por meio de biossíntese, tá? Então a gente faz a biossíntese destes nucleotídeos. Mas vamos então acompanhar aqui. Então nós vamos ter o DNA e o RNA vindo aqui, né, através da dieta, vai encontrar já lá no nosso estômago, né, um pH baixo que vai desnaturar o RNA e o DNA. E aí, os ácidos nucleicos desnaturados, né, nós vamos ter a ação já lá no intestino delgado, né, por meio do suco pancreático, nós vamos ter as enzimas nucleases, que vão degradar, né, que vão quebrar a estrutura dos ácidos nucleicos que foram desnaturadas e quebrar em oligonucleotídeos, ou seja, quebrar uma cadeia longa em fragmentos menores. Depois nós vamos ter as enzimas chamadas de fosfodiesterases. As fosfodiesterases, elas vão quebrar as ligações de fosfato que estão entre os nucleotídeos, formando mononucleotídeos, ou seja, transformando-os agora na sua estrutura única. Nós vamos ter também ali a presença de nucleotidases. As nucleotidases, elas vão tirar o grupo fosfato, transformando um nucleotídeo em nucleosídeo. E aí, estes nucleosídeos, nós vamos ter, né, os nucleosídeos de ribose ou de desoxirribose, depende se a gente está falando de uma estrutura que estamos degradando, né? Uma estrutura de DNA ou de RNA, né? E nós vamos ter a desoxirribose ou a ribose. E aí, nós vamos ter a absorção, né? Parte disso, então, vai ser absorvido, né? Então, nós temos ali tanto a continuação de uma degradação, produzindo bases púricas e pirimídicas livres, né? E os açúcares livres, quanto nós temos também a absorção destes elementos ali diretamente no nosso intestino e colocando na circulação. Aqui, então, nós vamos só lembrar um pouquinho da estrutura, né? Então, nós temos aqui uma estrutura de DNA, onde nós vamos ter aqui, né, as bases pirimídicas, por exemplo, a timina, temos aqui, né, timina também, citosina aqui, e nós temos as bases púricas, né, que são as de duplo anel, né? Então, nós temos aí adenina, guanina, e aí nós vamos ter a fita do DNA, né, ela é composta por nucleotídeos, então o nucleotídeo é essa estrutura, né, base nitrogenada, açúcar de 5 carbonos e o grupo fosfato, esses nucleotídeos ligados entre si por meio de ligação do tipo fosfodiéster. Tá? Então a ligação fosfodiéster é a ligação entre estes nucleotídeos. Tá? Então aqui ligação fosfodiéster. E aí, né, esses nucleotídeos unidos entre si por meio de pontes de hidrogênio, né, feito aqui, sempre entre uma base pirimídica e uma base púrica. Então, essa ligação aqui, né, que faz com que a fita, né, tenha a sua estrutura em forma dessa fita mesmo, é a ligação fosfodiéster. Tá? Então, essa é a estrutura montada, né, aí do nosso material genético. Então, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter a desnaturação dessa estrutura, né? Então, nós vimos que nós vamos ter a desnaturação dessa estrutura, e mediante a desnaturação dessa estrutura, nós vamos ter a degradação, né, por meio de algumas enzimas, né? Então, nós temos aí algumas enzimas que vão funcionar aí, né, nesse processo de degradação, né, desse material. Então, nós vamos ter estas enzimas, né, sendo responsáveis aí por fazer a degradação. Degradação do quê? Nós vamos ter a degradação de ligações, né, que são as ligações fosfodiéster. Essas são, então, as enzimas chamadas de nucleases. Essas nucleases vão quebrar a ligação, né, que está aqui. A ligação
de fosfodiéster, nós vamos ter o quê? No açúcar de 5 carbonos, na pentose, nós vamos ter aqui o carbono de número 5, fazendo ligação, né, tendo o grupo fosfato ligado nele, e esse grupo fosfato se ligando no carbono 3 do nucleotídeo de cima. Então, nós vamos ter um nucleotídeo fazendo ligação com outro nucleotídeo. Isso constitui a fita do DNA, que a gente viu aqui atrás. Tá? Então, aqui atrás, nós vimos isso. Né? Eu tenho um nucleotídeo ligado num outro nucleotídeo, que está ligado no outro nucleotídeo. Isso constitui a fita do DNA, ligação fosfodiéster. Essa ligação fosfodiéster está partindo do carbono 5, aonde está esse fosfato, e esse fosfato está se ligando lá no carbono 3 do nucleotídeo de cima. Então, essa ligação, né, chamada de ligação 5' 3', né, que é o sentido desse carbono em direção a esse. Tá? E aí nós vamos ter uma enzima que vai atuar fazendo uma quebra aqui, nessa ligação. Tá? Então, nós vamos ter uma quebra nessa ligação aqui. E aí nós temos, então, essa nuclease. Então, essa nuclease vai quebrar a ligação aqui, né? Então, nós vamos ter uma quebra dessa ligação, aonde nós vamos ter, né, aqui a quebra da ligação que está aqui com o carbono 3, tá? Então, quando a gente quebra aqui, o grupo fosfato fica com o carbono 5 deste nucleotídeo, né? E a gente rompe a ligação aqui. Tá? Desta feita, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui o nucleobase, né? A base nitrogenada que a gente tem aqui, o açúcar de 5 carbonos e a quebra aqui, né? Então, nós vamos aqui é o restante, né, da cadeia, porque a gente está rompendo, quebrando agora a ligação em fragmentos menores, né? Então, lembra que eu falei lá atrás que a gente ia fazer uma primeira digestão, se a gente olhar lá atrás, a gente está fazendo o quê? A gente está quebrando os ácidos nucleicos em oligonucleotídeos, ou seja, a gente não está separando um a um, a gente está quebrando uma cadeia grande em fragmentos menores. Quem faz isso são as enzimas nucleases, né? Que está lá no suco pancreático. Então, aqui, essa nuclease, ela está quebrando a ligação fosfodiéster na porção aqui, né, onde o fosfato vai ficar com o carbono 5, né, e aí nós vamos ter aqui o carbono 3, né, ficando na forma de OH, só que esses pontinhos, ó, significa tem mais cadeia para cá, né, a gente está representando só o ponto da ligação onde a reação vai acontecer, mas tem tudo isso aqui lá. Então, é como se a gente estivesse rompendo a ligação aqui, né, e tivesse ficando um pedaço para cima, um pedaço para baixo. A gente só está reduzindo a dimensão, né, dessa molécula, quebrando em fragmentos menores. Mas a gente não está separando um por um, tá? Então, a gente está quebrando aqui, ficando um pedaço para um lado, outro pedaço, e assim sucessivamente. Então, a gente está despedaçando, tá, a molécula. Então, o que a gente está produzindo são oligonucleotídeos. A gente ainda não está produzindo nucleotídeos separadinhos. Então, esses pontinhos representam isso, tá? Tem mais coisa para cá, tem mais coisas para cá. Então, essa nuclease quebrou aqui, nesta porção. E aí, o que, que nós temos? Né? Nós vamos ter também alguns tipos, né, de nucleosidases, né? Então, nós temos as nucleases, que quebra, e nós vamos ter as nucleosidases. Essas nucleosidases, elas vão fazer a remoção do grupo fosfato, né? Então, vão fazer a remoção do grupo fosfato. Então, quando a gente olha aqui uma estrutura, né, de AMP, nós vamos ter a remoção do grupo fosfato por meio de nucleosidases. Então, a nucleosidase vem por meio de uma entrada de água, né? Então a gente tem uma molécula de água nessa reação, e nós vamos ter a ruptura aqui e a remoção desse grupo fosfato. Então, ó, o fosfato sai, né? O grupo fosfato saiu, e aqui nessa porção, né, onde o fosfato estava ligado, agora a gente vê um OH. Tá? Então, essa reação foi uma reação de hidrólise, né, uma quebra feita por água, por meio, né, de alguma, né, nucleotidase, que é uma
enzima aí específica. Nós temos também, né, enzimas inespecíficas que fazem degradação, né, de separação de grupo fosfato de moléculas, que são as fosfatases, né? A gente tem a fosfatase ácida e a fosfatase alcalina. Elas também fazem reações de remoção de grupo fosfato de moléculas, mas essas são chamadas inespecíficas. Por quê? Porque elas fazem retirada de grupo fosfato de vários tipos de moléculas. E aí nós temos as nucleotidases, que são as nucleotidases específicas, que aí fazem remoção de grupo fosfato especificamente neste tipo de molécula, tá? E aí, dentro dessas degradações, né, pelas nucleosidases, nós vamos ter o nucleosídeo, né, mais água, então uma reação por hidrólise, formando a base mais a ribose. Então, nós vamos ter a separação da base e da ribose. E nós temos os nucleosídeo fosforilase. Nucleosídeo fosforilase vai fazer a quebra do nucleosídeo por meio da entrada de um fosfato, de forma que nós vamos ter a saída da base e a ribose, só que a ribose ligada a um fosfato. Então, a ribose na forma de ribose 1-fosfato. Então, uma pequena parte dos nucleosídeos da alimentação são incorporados. Tá? Boa parte do que nós vamos ter nas construções, né, do nosso sistema, onde a gente precisa dos fornecimentos de bases nitrogenadas, de nucleotídeos, eles vão vir da própria biossíntese. Tá? Aqui, as endonucleases, né, que a gente tem uma endonuclease chamada de DNase 1, essa endonuclease, né, ela vai fazer a quebra. Endo vem de quê? Né, já falamos disso quando falamos de degradação de proteínas. Endo significa de dentro. Ela quebra a molécula do meio para frente, né? Então, ela vai quebrando pelo meio da molécula, né? Então, são tesourinhas, entre aspas, né, que vão promovendo quebras no meio da cadeia. Então, ela vai despedaçando aquela cadeia, né? Então, esses pontilhados significa que nós temos, né, outros nucleotídeos aqui ligados, né? E aí nós temos a quebra aqui. Então, a gente tem a DNase 1, que vai fazer aquela quebra que a gente viu lá atrás, ó. Aqui a gente estava falando de uma maneira um pouco mais genérica, né? Então, nós temos a ligação aqui, ó, dessa nuclease, e é dela que a gente está falando aqui. Só que agora a gente está dando nominho para ela, tá? Então, uma endonuclease, endo, porque ela vem quebrando molécula, né? Do meio da molécula, por dentro da molécula. E aí, ela se chama DNase 1, né? Então, ela faz quebra de estrutura de DNA na ligação fosfodiéster, rompendo aqui a ligação de forma que o carbono 5 fica com o fosfato e o carbono 3 não. Ó, o carbono 3 fica com OH e o carbono 5 fica com o grupo fosfato. Nisso, eu quebrei a cadeia no meio, ficou uma parte para cá e uma parte para cá. Ainda tem outros nucleotídeos ligados aqui. Tá? Então, a gente está fazendo rupturas na cadeia, quebrando a cadeia em fragmentos menores. Dentro dessas endonucleases, nós temos também a DNase 2. A DNase 2, ela promove ligação, quebra de ligação, aqui na porção, né, próxima do carbono 5, de forma que quem vai ficar com o grupo fosfato é o carbono 3. Essa é a DNase 2. Tá? Então, a DNase 2, ela faz a quebra da ligação fosfodiéster aqui na porção próxima ao carbono 5, de forma que, né, nós vamos ter o grupo fosfato ficando com o carbono 3 e ali no carbono 5, ó, ficou sem o grupo fosfato. Tá? Nós temos tanto uma quanto outra no processo ali de degradação, de digestão destes ácidos nucleicos. Tá? E aqui nós temos as exonucleases. Então, por que o nome dela é exonuclease? Exo de fora, né? Então, ela vai vir de fora para dentro. De que forma? Ela vai vir da ponta para diante na molécula. Nesse caso, as exonucleases, né, que são essas fosfodiesterases, elas vão fazer a quebra e aí sim, separando um a um. Então, ela vai vir quebrando da ponta para diante no resto da molécula, e aí sim separando um a um, transformando em mononucleotídeos. Aí ela vai separando um por um. Então, essa fosfodiesterase 1, ela faz a quebra aqui, né, na ligação fosfodiéster próxima do carbono 3, de forma que nós vamos ter a base, né, que vai ficar aqui, vai ficar com o grupo fosfato no carbono 5.
e aí no carbono 3 não tem o grupo fosfato. Nós temos tanto, né, a fosfodiesterase 1 quanto a fosfodiesterase 2. Tá? Então, elas vão promover quebras ou aqui, na porção, né, próxima do carbono 3, de forma que o fosfato fica com o carbono 5, e também nós temos a ação, né, dessa hexonuclease 5', onde a gente vai ter a quebra aqui, próxima do carbono 5, de forma que o fosfato vai ficar com o carbono 3. Tá? Então, nós vamos ter formação quando se quebra aqui ou se quebra aqui, nós temos formação de desoxirribonucleosídeo 5-fosfato ou desoxirribonucleosídeo 3-fosfato. Depende de qual carbono que ficou com o fosfato, né? 5' fosfato ou 3' fosfato. E aí agora nós vamos começar a falar propriamente do catabolismo das bases púricas. Então, as purinas. As bases púricas, nós vamos tê-las fazendo, então, o seu metabolismo de degradação por meio de etapas. Tá? Então, quando nós não mais, né, necessitamos daquela base púrica, nós vamos fazer um catabolismo, uma degradação. Então, nós vamos ter uma série de etapas onde nós vamos, né, promovendo a degradação até que nós vamos produzir aqui um elemento final, produto final deste catabolismo, que é o ácido úrico. Então, o ácido úrico é a maneira como nós vamos excretar essas bases púricas. Tá? Então, nós vamos produzir o ácido úrico e ele será excretado no nosso rim, né, lá através da formação da urina. Então, nós vamos ter tanto, né, a adenina quanto a guanina, bases púricas, passando pelo processo de degradação, né, cada uma por uma via inicial, mas que vai chegar num intermediário comum e resultar aí no ácido úrico. Tá? Então, nós vamos estudar um pouco dessas etapas, né, como que estes processos vão acontecer até que a gente chegue, então, aqui no ácido úrico. Então, nós vamos primeiro, né, ver a degradação dos componentes de adenina, né, então adenina monofosfato. Então, nós vamos ter um processo de deaminação ou desaminação, onde nós vamos fazer a formação, né, deste IMP, depois a gente tem uma nucleotidase, que vai tirar o grupo fosfato, e aí vai formar a inosina, e depois a inosina vai se transformar em hipoxantina. Ou a gente pode ter uma outra via. Esse AMP primeiro sofre uma desfosforilação, tira o grupo fosfato, vira adenosina, depois a adenosina sofre uma deaminação e vira inosina, e inosina vira hipoxantina. Então, nós temos duas vias para chegar, na verdade, no mesmo lugar, né? Uma desaminação primeiro e depois uma desfosforilação, ou primeiro uma desfosforilação, depois uma desaminação, formando a inosina, que é o precursor de uma molécula que se chama hipoxantina. Hipoxantina vira uma molécula chamada xantina, e xantina é transformada em ácido úrico. E depois nós vamos ver também a via vindo por meio do GMP, guanosina monofosfato. Mas primeiro vamos falar do AMP, adenosina monofosfato. Então aqui nós temos as etapas das reações, né? Então nós temos aí a adenosina, né, monofosfato, e aí nós vamos ter a primeira enzima que se chama AMP desaminase. Então, a AMP desaminase vai fazer o quê? Vai retirar esse grupamento amino. E aí nós vamos ter a retirada desse grupamento amino por meio de uma entrada de uma molécula de água, né? E aí nós temos a saída deste grupamino aqui na forma de amônia. E aí ali, né, no lugar onde saiu aquele grupamento amino, formou uma dupla O. Tá? Então, nós temos aqui a formação de uma dupla O no lugar onde, né, nós tínhamos lá um grupamento amino, por meio da enzima chamada AMP deaminase ou desaminase. Esse processo que a gente está descrevendo é este daqui. Tá? Então, a gente está fazendo a desaminação, AMP sendo desaminado, transformando-se em IMP, IMP de inosina monofosfato. Então, a inosina derivou da adenosina por meio agora dessa substituição, né? Então, a gente teve a remoção do grupamento amino, a entrada de uma dupla O ali. Na próxima etapa, nós temos uma nucleotidase,
A nucleotidase vai fazer a remoção do grupo fosfato, também por meio de uma hidrólise. Então, a gente tem a entrada de água e a saída do fosfato. Este fosfato aqui que está na molécula de adenosina monofosfato. Agora, eu estou mostrando a outro caminho. Lembra que eu falei que nós poderíamos ter uma desaminação e chegar aqui, ou a gente poderia começar com uma desfosforilação, uma saída de fosfato, né? Por meio dessa nucleotidase. E aí chegar nessa molécula aqui, que é a adenosina. Tá? Então, no primeiro momento, a gente viu esse caminho, agora eu estou mostrando este caminho. Tá? Então, aqui, né, o amino ainda está preservado, né, porque a gente está primeiro fazendo a retirada do fosfato, então aqui grupo fosfato vai ser removido, então entra a água, sai o grupo fosfato, e aí nós vamos ter aqui, ó, o grupo fosfato saiu, a molécula virou a adenosina. Okay? Então, nós vimos uma saída desaminando primeiro, e o grupo fosfato está preservado aqui, uma outra saída desfosforilando primeiro, e depois a gente tem aqui a adenosina, e aí o grupamento amino ainda está aqui. Tá? Qual é a ideia deste processo? A ideia deste processo é degradar essa molécula, né? Separar as partes. Então, a gente quer picar essa molécula, a gente quer tirar a molécula nitrogenada, né? A nossa base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. Então, a gente vai despedaçar essa molécula aí. Só que essa base aqui, a base nitrogenada, né, esse anel heterocíclico aqui, a gente não vai conseguir reaproveitar. Então, nós vamos ter que fazer o processo de degradação em partes aqui. Então, dessa forma, nós tivemos aí, né, as duas maneiras, né? Então, aqui, só retomando, nós temos aqui, ou começando por aqui, desamina, depois tira o fosfato e segue para cá, ou também dá para fazer, tira o fosfato, depois desamina e vem para cá. Tá? Então, é isso que nós vimos aqui. Primeiro desaminando, primeiro desfosforilando, como é que isso fica? Então, né, vamos seguir pela rota que a gente desfosforilou, e aí estamos com essa característica de molécula aqui, que é a adenosina. E agora a gente vai desaminar. Então, a gente tem a adenosina desaminase, que vai tirar o grupamento amino por meio da entrada de água. Entra a água, remove o grupamento amino, que sai na forma de amônia, e aí a gente tem uma modificação estrutural aqui. Ao invés de ter um amino, agora a gente tem uma dupla O. E essa molécula, então, se chama inosina. Seguindo pelo outro caminho que nós tínhamos lá atrás, que é esse daqui, quando a gente fez primeiro a desaminação. Né? Então, a gente fez primeiro a desaminação, né, seguindo por essa rota. Primeiro desaminando e depois tirando o fosfato. Então, se primeiro a gente desaminou, né, a gente já está com a molécula com essa carinha aqui, agora a gente vai tirar o fosfato. Então, a gente tem uma nucleotidase, por meio da entrada de água, remove o grupo fosfato, e aí nós temos a molécula com essa cara. Ah, então, aí nós temos esses dois caminhos aí para se chegar na molécula de inosina. Então, seja por um caminho ou por outro caminho, a gente vai chegar em inosina. Desaminou, depois tirou fosfato, ou primeiro tirou fosfato, depois desaminou. Chegou em inosina por ambos os caminhos. Okay? E aí, a molécula de inosina agora vai sofrer um processo por meio da purina nucleosídeo fosforilase. A purina nucleosídeo fosforilase vai, por meio da entrada de um grupo fosfato, fazer a remoção da ribose 1-fosfato. Então, a ribose 1-fosfato vai ser a retirada, né, dessa ribose 1-fosfato, e aí o que vai sobrar aqui é a hipoxantina. Tá? Então, o que vai sobrar depois que a gente remover o fosfato, esse fosfato sai aqui, né, ligado, a ribose, né, sai ligado a um fosfato, né? Então, por meio da purina nucleosídeo fosforilase, a gente entra com um fosfato, o fosfato vai ocupar o lugarzinho aqui, né, nessa ligação que vai ser rompida, e aí a ribose sai na forma de ribose 1-fosfato. E aí o que sobra, né, do anel nitrogenado aqui, vai virar a hipoxantina. Então, a hipoxantina é o que nós vemos aqui como resultado aí desta reação. E aí, a hipoxantina vai passar por uma enzima que se chama xantina oxidase. A xantina oxidase, por meio de oxigênio e água,
vai fazer uma reação de forma a promover uma alteração nesta porção da molécula, tá? Vai promover uma alteração aqui. Vai nascer uma dupla O aqui, tá? Que é a dupla O que a gente vê aqui. Então, nós vamos ter um oxigênio, né, desses oxigênios aqui, compondo a molécula, o outro oxigênio, né, vai se ligar aqui na molécula de água, formando água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio H2O2. Hein? E aí a gente formou a molécula de xantina. Então, nessa reação, a modificação foi nessa porção, né, onde a gente formou aí uma dupla O. E aí nós temos a xantina oxidase novamente, né, fazendo uma atuação novamente daquela forma, né, oxigênio, água, formando peróxido de hidrogênio, e um oxigênio daqui vai ocupar a molécula. Agora em que local? Aqui, nesta porção. Então, nesta porção agora, nós vamos ter uma dupla ligação de oxigênio aqui. Então, aparece aqui, ó, uma dupla O. Formou, então, o ácido úrico. Então, este agora é o produto de excreção das bases nitrogenadas, o ácido úrico. Tá? Então, as bases púricas são secretadas, né, são excretadas do nosso organismo na forma de ácido úrico. Mas também, né, isso nós vimos o caminho, né, das bases púricas falando da adenina, né? Então nós vimos aqui partindo de, né, adenosina monofosfato, nós vimos o caminho desaminando primeiro ou tirando fosfato primeiro, né? Por ambos os caminhos a gente chegou aqui em inosina, inosina foi transformada em hipoxantina, hipoxantina em xantina, xantina em ácido úrico. E aí o ácido úrico é o que nós vamos então eliminar na urina. Mas nós temos também agora o caminho vindo através do GMP, da guanina, né? Então, nós temos aqui a guanosina monofosfato, e aí a guanosina monofosfato seguirá também para a degradação e produção do ácido úrico. Deste modo, nós temos aqui guanina monofosfato, né? Então a estrutura da guanina monofosfato, e aí nós vamos ter a ação, né? No caso da guanina, começa pela nucleotidase, então a gente vai começar removendo o grupo fosfato, então a nucleotidase vai atuar, né, por meio de uma reação de hidrólise, fazendo a quebra e removendo o grupo fosfato. Então o grupo fosfato sai aqui, né, na forma de fosfato inorgânico, né, por isso PI, fosfato inorgânico, e agora o que sobra, né, é a molécula de guanosina. Então, é a base nitrogenada e o açúcar de 5 carbonos aqui. E agora nós temos a ação da purina nucleosídeo fosforilase, que vai remover o açúcar, vai remover a ribose, por meio da entrada de um fosfato, né? Por isso fosforilase, ela vai quebrar por meio da entrada de fosfato. Então, nós vamos ter a ruptura desta ligação, e aí o fosfato, né, vai se ligar na molécula da ribose, formando ribose 1-fosfato. E aí o que sobra nessa estrutura molecular é a estrutura da guanina. Tá? Então, a guanina agora na sua forma aí livre, né, dos outros elementos. E a guanina vai sofrer a ação de uma enzima que se chama guanina desaminase, que vai, por meio de hidrólise e entrada de água, remover uma amônia. Essa amônia vai ser removida aqui, desta região. E aqui, ao remover a amônia, é criada uma ligação, né, de uma dupla ligação com oxigênio. Tá? Então, nós vamos ter a formação ali de uma dupla O, formando então agora a xantina. Tá? Então, nós vamos ter a formação da xantina. E aí, a xantina segue via comum, né? Agora vai seguir via comum com aquilo que nós já tínhamos visto, né? Chegamos aqui, tá? Então, tanto por meio da guanina chegando aqui, quanto a hipoxantina vindo lá da adenina, né? Chegou aqui no mesmo lugar. Então, agora a gente chegou em xantina, agora é a conversão de xantina para ácido úrico. Então, aí, xantina, por meio da xantina oxidase, vamos promover a modificação aqui, nessa parte da estrutura, aonde nós vamos ter a ação, né, de oxigênio e água, formando a peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, e um desses oxigênios aqui, ó, é que veio compor fazendo essa dupla O, dando origem à molécula do ácido úrico. Então, aí nós formamos a molécula do ácido úrico. Em outros mamíferos, né, no nosso caso, nós vamos eliminar na forma de ácido úrico. Nós paramos por aí. Mas
Em outros mamíferos, existe uma próxima enzima que se chama ureato-oxidase. A ureato-oxidase, ela vai fazer a transformação do ácido úrico em alantoína. Tá? Então, isso se dá por meio de uma reação que acontece aqui, nesta parte da molécula. De forma que nós vamos ter entrada de água e oxigênio, vai sair CO2 e água oxigenada, né? Porque nós vamos ter aqui, né, uma alteração molecular, né, nessa estrutura. E aí nós vamos, então, produzir a alantoína. Tá? Mas isso são outros mamíferos, não é o caso da espécie humana. Na espécie humana, nós vamos parar aqui. Tá? O que é produto de eliminação é o ácido úrico. Então, o ácido úrico é o produto final do catabolismo de bases púricas, das purinas. Quem são as purinas? Adenina e guanina. Então, o produto final para a gente eliminar adenina e guanina é ácido úrico. Ok? Então, esse é o caminho aí. No músculo, né, eu lembro que nós já falamos sobre isso, né, que nós falamos que o ciclo do ácido cítrico, ele é um ciclo anfibólico. Então, nós temos tanto elementos intermediários migrando para o ciclo, quanto saindo do ciclo para gerar outros elementos. Então, o ciclo do ácido cítrico, intermediários do ciclo fornecem, né, subsídios para a produção de outros elementos, assim como alguns elementos, ao serem degradados, geram intermediários do ciclo. Mas como o ciclo ele precisa produzir elementos intermediários para a formação, né, de outros tipos de elementos, né, fazer suprimento para outros tipos de metabolismos, nós vamos ter aqui, então, o AMP, né, fazendo um ciclo lá no nosso músculo. O AMP vai ser degradado pela enzima, né, a AMP desaminase, aonde lá pela entrada de água sai o grupamento amino. E aí forma o IMP, a inosina monofosfato. Só que aí nós temos um ciclo, né, que aí é no músculo que isso vai acontecer. A gente tem uma enzima que se chama adenilsuccinato sintase. Ela vai pegar um aspartato por meio de uma degradação, né, de uma molécula de GTP, então tem um fornecimento energético, né, forma GDP e fosfato. Esse aspartato vai se ligar na molécula de inosina monofosfato. Isso gera uma molécula que se chama adenilosuccinato. Esse adenilosuccinato vai sofrer ação de uma enzima que se chama adenilsuccinato liase. E isso faz com que haja formação de fumarato e a gente retoma a molécula de AMP. Veja que isso está esquematizado de uma forma cíclica. Isso vai fazer o quê? Vai me dar fornecimento de fumarato para o músculo. Tá? Então, nós vamos dar fumarato para o músculo, de forma que a gente vai, né, nutrir o ciclo do ácido cítrico de intermediários, onde o fumarato é intermediário importante. Até porque nós, muitas das vezes, temos a saída ali do oxalacetato, né, que é o elemento, né, nós temos lá no ciclo do ácido cítrico, fumarato, malato, oxalacetato. Então, o oxalacetato ele é muito utilizado por algumas vias, né, de biossíntese de alguns processos de transaminações. Então, nós vamos fazer fornecimento de fumarato, né, por meio aí deste processo. Tá? Então, este processo fornece fumarato lá para o nosso músculo. E aí esse ciclo se mantém, e aí é um ciclo que nós vamos ter acontecendo lá no nosso músculo. E aí nós vamos falar um pouquinho das alterações bioquímicas no catabolismo das purinas. Vamos destacar duas doenças, a gota úrica e a doença da imunodeficiência combinada severa. Então, são duas doenças aí importantes da bioquímica para a gente tratar dentro do metabolismo das purinas. Bom, com relação ao ácido úrico, então, quando que nós vamos ter aumento, né, do ácido úrico circulante? Dietas ricas em purinas aumentam transitoriamente, né, então vão causar a uricemia, né, que é o aumento do ácido úrico no sangue, né, emia sempre se refere ao sangue, então uricemia é o aumento do ácido úrico no sangue, e aumenta também a uricosúria, úria da urina, né, então aumento do ácido úrico na urina. Então, quando se tem uma dieta rica em purina, nós vamos ter transitoriamente, né, esses elementos aumentados.
Dietas ricas em purinas incluem, né, alimentos ricos em núcleos celulares, no caso carnes, vísceras, crustáceos, bebidas fermentadas, que é o caso da cerveja, que é rica em purina, né, por causa das leveduras. E exemplos de alimentos, né, pobres em purina seria o queijo, leite, ovos, que aí são alimentos ricos em proteínas, né? E aqui nós temos alimentos mais ricos em purinas, hein? Tem bastante núcleos celulares. Quais são os fatores, né, que levam à hiperuricemia? A desidratação, né, pelo uso de diuréticos, vai aumentar a reabsorção do urato lá no nosso sistema renal, né? E aí a gente vai ter um aumento no sangue, e também pelo fato da desidratação, a concentração dos elementos se tornam maiores porque a gente tira o diluente, que no caso seria a água, né, quando a gente desidrata. Diminui a secreção, né? Nós temos cirurgias, traumas, cetoacidose ou acidose lática, diminuem a secreção do ácido úrico. Ciclosporina, que é um imunossupressor, ela compete com o urato lá na excreção renal, de forma que o rim acaba excretando, né, o produto aí da ciclosporina e deixando, reabsorvendo mais o urato, e isso vai causar um aumento, né, do urato no nosso sangue. A aspirina de baixa dosagem, ela reduz a depuração renal do urato, causando também hiperuricemia. Então, nós temos aí alguns fatores que podem, né, desencadear um estado de hiperuricemia, ou seja, aumento do urato. O urato, né, é o ácido úrico na sua forma ionizada, né, o urato, no nosso sangue. Então, alguns fatores que podem aumentar o ácido úrico. O café, no processo da degradação do café, nós vamos ter aí formando, né, elementos que compõem o café, que são as metilxantinas. Essas metilxantinas, quando são degradadas, os seus intermediários metabólicos geram ácido úrico. No catabolismo da frutose, quando a gente está degradando frutose, a gente tem uma produção grande de AMP no metabolismo lá de uma enzima chamada frutoquinase. Essa alta concentração de AMP vai acabar gerando, né, um aumento de AMP que vai seguir para a via de catabolismo, via de degradação, via já discutida anteriormente. Nós temos também o metabolismo do álcool. O álcool vai fazer um aumento de ácido úrico por meio de metabolismo que nós já vamos discutir. Xenobióticos, né? Quem são os xenobióticos? São os medicamentos. Então, alguns medicamentos, eles vão afetar a enzima, uma proteína, na verdade, né? Uma proteína transportadora que nós vamos ter lá no nosso sistema renal, que se chama URAT1. A URAT, ela é responsável pela reabsorção, na verdade, do urato. Só que ela vai reabsorver uma parte, né, fisiologicamente normal reabsorver uma parte. Mas nós temos alguns interferentes sobre a urate que vai fazer com que ela reabsorva muito mais ácido úrico. E tudo isso vai levar à hiperuricemia. Então, nós vamos ter uma baixa excreção do ácido úrico e isso desencadeia em hiperuricemia. Outro fator que desencadeia a hiperuricemia é a alta síntese, né? Então, nós temos a síntese aumentada de ácido úrico, por consequência, nós vamos ter também a hiperuricemia. Então, essa hiperuricemia pode ser porque a gente está com excesso de produção ou porque nós estamos com algum fator interferindo lá na URAT1. E aí, o que a URAT1 tem por normal reabsorver, ela está reabsorvendo muito mais. E isso, né, está levando a uma baixa excreção, porque aí não vou mandar isso para a urina, e aí, por consequência, a hiperuricemia. Então, aqui a hiperuricemia, né, por meio do metabolismo do etanol, né, então, o metabolismo do álcool. No metabolismo do álcool, nós vamos ter, né, a produção do acetaldeído. Quando a gente está catabolizando o álcool, a gente tem produção de acetaldeído. Acetaldeído gera acetato, acetato acetil-CoA. Só que nessa de gerar acetato, gerar acetil-CoA, a gente tem um aumento de produção de AMP. E esse AMP aumentado gera, né, mais AMP para processo de degradação, o que vai gerar mais, né, produtos aí de formação de ácido úrico, conforme já discutido, o que acarreta na hiperuricemia. Uma outra coisa que nós temos também no metabolismo aqui do etanol
é o metabolismo, né, da formação aí do piruvato, né, formando o lactato. O excesso de lactato vai competir lá na URAT1, né, a URAT1, ela prioriza a saída de ácido orgânico, e aí ela fazendo isso, né, fazendo a maior saída de ácido orgânico, ela poupa urato. E aí nós vamos ter, da mesma forma, aumento do ácido úrico sanguíneo, né, nós vamos ter a hiperuricemia. Então, esses são os processos aí. Essa é a URAT. A URAT é uma proteína que nós vamos ter lá no nosso rim, uma proteína transportadora. Na verdade, ela é uma proteína trocadora, ela faz trocas. Então, o que acontece? Nós eliminamos, né, jogamos lá para os ductos, né, que estão passando lá na filtragem renal, e quando passa aqui pela URAT, ela reabsorve parte do urato, parte desse ácido úrico. Tá? Então, ela vai reabsorver parte do urato. Por quê? Porque essa enzima, essa proteína, ela faz uma troca. Ela vai jogar, por exemplo, ácidos orgânicos e, pela troca, ela traz um urato para dentro. Tá? Então, esse é o metabolismo dela de eliminação de alguns elementos, fazendo reabsorção de urato. É dessa maneira que ela funciona. O que acontece? Quando a gente tem um aumento de ácidos orgânicos, a gente vai ter um aumento do requerimento deste processo, de tal forma que essa proteína vai acabar absorvendo muito mais urato para dentro, e isso vai acabar, né, elevando a concentração do urato. Então, assim, é previsto que ela vai fazer parte, né, do processo, ela vai reabsorver urato, sim, é previsto. O problema é quando a gente tem um aumento em demasia de ácidos orgânicos para excreção, ou alguns tipos de elementos, né, produtos de degradação que tenham que fazer essa troca para saída. Nós temos alguns medicamentos, tá, que vão fazer a inibição deste processo de reabsorção para que aí não vão resultar em aumento na concentração de ácido úrico, e já outros, né, que vão levar a aumento da nossa condição aí do ácido úrico. Nós temos também, né, o aumento do AMP, né, lá no metabolismo do álcool, como eu disse para vocês, né, então quando a gente tem a formação lá a partir do álcool, do acetato, o acetato para ser convertido em acetil-CoA leva à formação de AMP, com isso nós começamos a ter um aumento de AMP. Então os etilistas, né, pessoa que consome álcool regularmente, né, os alcoólatras, acabam tendo muito ácido úrico, em função de estar degradando muito, né, o acetato, por consequência produzindo muito AMP e aumentando muito catabolismo. Nós temos também aqui, né, o metabolismo do piruvato, virando acetil-CoA, onde a gente tem aí fornecimento de NADH, né, e isso vai também aumentar alguns fatores, né, como inibir, né, alguns fatores, como por exemplo gliconeogênese, e aí vem outras consequências com relação à utilização do álcool já em outros momentos discutidos. Mas aqui, com relação à hiperuricemia, né, nós vamos ter este metabolismo, transformação de acetato em acetil-CoA, acetato produto, né, da metabolização do etanol, e aí o aumento na produção de AMP. E aí o acúmulo desse AMP, o aumento na produção desse AMP, por consequência, vai fazer com que a gente aumente, né, a via de catabolismo. Aqui a estrutura química, né, das metilxantinas que derivam lá do café, né? Então aqui a gente tem a cafeína, aqui a teobromina e aqui a teofilina. Tá? Então esses são elementos aí que compõem o café, né? São as metilxantinas do café. E aí elas são transformadas por sua similaridade de estrutura, né? Elas são transformadas em ácido úrico para a excreção. Metabolismo da frutose, né? No metabolismo da frutose, nós vamos ter na frutoquinase, né, formação, aí o ATP sendo transformado em ADP, o ADP, né, vai fazer transferência de um fosfato, né, para outro, formando ATP, e o outro que transferiu fica na forma de AMP. Com isso, nós vamos tendo também acúmulo de AMP, catabolismo de base púrica, excesso de produção de ácido úrico. Então, o que é a gota úrica? Né? A doença gota úrica é o excesso do ácido úrico, que está na forma de urato, né? Que é a forma onde ele está ionizado, né? O íon H+ está dissociado da estrutura.
Esse ácido, né, esse urato, ele vai ter uma constante de dissociação, né, de 5,75. O que isso significa? Que no nosso sangue, né, quando o nosso sangue está ali 7,4, nosso sangue ele varia entre 7,35 a 7,45. Então, aqui no meio, né, 7,4 é o limite de solubilidade para 6,8 miligramas por decilitro de ácido úrico. Então, se a gente produzir mais do que isso, se a gente produzir mais do que 6,8 miligramas por decilitro de ácido úrico, nós vamos tender a fazer deposição de ácido úrico em alguns tecidos. Tá? Nós vamos tender a ter um excesso de ácido úrico, e esse ácido úrico em excesso, né, como esse é o limite de solubilidade, essa quantidade é o máximo que a gente consegue solubilizar no nosso sangue, o que vai estar a mais, na verdade, vai começar a formar cristais de urato, vai começar a formar elementos mais insolúveis. Tá? Os valores de referência são de 3 a 6,8 miligramas por decilitro em homens, de 2 a 6 miligramas por decilitro em mulheres. Os homens produzem mais ácido úrico? Sim, os homens produzem mais ácido úrico do que as mulheres. Então, essa é a faixa do valor de referência, né, de um indivíduo normal. Então, essa secreção alterada do ácido úrico leva à formação dessa doença que é chamada de gota úrica. Na gota úrica, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um excesso de urato se depositando nas articulações dos indivíduos. Né? Então, nós vamos ter a articulação dos indivíduos sofrendo o processo de deposição destes uratos. Né? Essa causa pode ser genética, ou seja, o indivíduo tem geneticamente uma superprodução de PRPP. Que é PRPP? Né? É fosforribosil pirofosfato. O que significa fosforribosil pirofosfato? É a molécula inicial para a gente fazer síntese. Lembra que eu falei que boa parte do que a gente precisa, na verdade, vem por biossíntese e não pelo processo daquilo que a gente faz absorção na dieta? Tem indivíduos que possuem a enzima de produção, né, desse fosforribosil pirofosfato para dar início à síntese de uma base púrica muito aumentado. Então, essa pessoa produz muita base púrica. Se ela produz muito, sobra muito. E aí, por isso, acaba tendo aumento de ácido úrico, e aí a origem é genética, né? Existe uma outra doença que é chamada de doença de von Guericke. A doença de von Guericke é uma doença relacionada ao metabolismo do glicogênio. Tá? Então, no metabolismo do glicogênio, o indivíduo consegue produzir o glicogênio, quebrar até uma parte, mas ele não consegue fazer a produção de glicose de novo. Então, esse indivíduo, ele quebra o glicogênio que ele guardou, porém, ele não consegue transformar a molécula de glicose 6-fosfato em glicose, porque falta uma enzima nesse meio do caminho, que é a glicose 6-fosfatase. Então, o indivíduo que tem doença de von Guericke não tem a glicose 6-fosfatase. Deste modo, quando ele quebra o glicogênio, sobra muito glicose 6-fosfato. E aí, essa glicose 6-fosfato que acaba sobrando, ela vai acabar sendo desviada para a via das pentoses fosfato. E a via das pentoses fosfato produz o quê? Pentose. E o que eu tenho na formação de nucleotídeo? Pentose. Então, eu vou tendo uma produção aumentada de pentose, e isso acaba alimentando, né, a outra via, que é essa via aqui, né, ó, de PRPP, que é o fosforribosil pirofosfato, que vai ser em cima da estrutura que vai ser construído a base púrica. Então, acaba que essa doença, que é uma doença do glicogênio, acaba afetando, causando, né, uma hiperuricemia em função da glicose 6-fosfato ficar ali acumulada por o fato do indivíduo não ter glicose 6-fosfatase. E a outra maneira, né, do indivíduo apresentar aumento do ácido úrico é o estilo de vida e as comorbidades. Né? Então, indivíduos que possuam alguma comorbidade ou, né, pelo próprio estilo de vida. Beber, comer muito alimento que é rico em purina, né, etilistas, como nós vimos.
O tratamento para gota úrica, ele é feito por meio do halopurinol. O halopurinol é um medicamento que vai inibir a xantina oxidase. Tá? Então, ele é o inibidor da xantina oxidase. Mas quando o indivíduo está num quadro muito agudo, né, ele está com uma inflamação muito grande, porque o que acontece? Os cristais de urato se depositam nas articulações. E aí, essas articulações começam a ser machucadas em função, né, de ter ali como se fosse uma areia, né, que são esses cristais de urato ali. E isso vai levando a uma lesão tecidual. Essa lesão tecidual vai chamar a atenção ali do sistema imune, né, que vai levar a um quadro inflamatório. Então, o indivíduo apresenta uma inflamação nas articulações. Tá? Então, essas inflamações nas articulações, né, é a manifestação aí da gota úrica. Tá? Então, isso é a manifestação da gota úrica. Então, num quadro muito agudo, o indivíduo está sentindo muita dor nessa articulação. Isso é incapacitante, né? O indivíduo sente dor, rubor, calor, né? Todos aqueles aspectos da inflamação ali devido a essa deposição. Então, num primeiro momento, se o indivíduo está numa crise muito grande de gota úrica, não é feito tratamento com o halopurinol. É feito um primeiro tratamento anti-inflamatório para controlar o quadro, né, da inflamação propriamente, que é a coisa mais aguda que se tem naquele momento. O anti-inflamatório mais utilizado é a colchicina. A colchicina é um inibidor de leucócitos, né? Inibe o movimento dos leucócitos, na verdade, especialmente ali os fagócitos, né? Então a gente tem uma inibição, a gente reduz um pouco o quadro inflamatório e aí então parte-se para a segunda parte, que seria inibir um pouco o excesso de formação de ácido úrico. Tá? Então, num quadro agudo, o tratamento seria primeiro por anti-inflamatório e depois trataria a raiz do problema propriamente, que é o excesso de produção de ácido úrico. Então, o halopurinol, aqui é a molécula do halopurinol, ele é um inibidor da enzima xantina oxidase. Então, inibe a xantina oxidase de forma que nós não vamos produzir o ácido úrico aqui em excesso. Tá? Existe também, né, alguns outros tipos de medicamento, como é o caso do probenicid, que é um medicamento que inibe o processo de reabsorção lá na urate. Então, aí ele vai ter uma ação já sobre a urate para inibir a reabsorção. Mas o medicamento mais utilizado é o halopurinol. O halopurinol ele é mais comumente utilizado inibidor da xantina oxidase. Uma outra doença que nós temos é a imunodeficiência severa combinada. Nesta imunodeficiência, o indivíduo apresenta deficiência da enzima adenosina desaminase, que é aquela que vai, né, tirar o grupamento amino lá da molécula de adenosina. Desta forma, né, esse indivíduo apresenta, né, consequências ali sobre principalmente o sistema imunitário. Né? Então, os portadores dessa deficiência, eles apresentam altos níveis de ATP-D. O que é esse D? Desoxi, né, da molécula do DNA lá, né? Desoxirribonucleotídeo. Tá? Então, ele apresenta ATP D de desoxirribose, né? Ele apresenta isso em 100 vezes maiores. Só que essa molécula, que é esse ATP, né, desoxirribose, esse ATPD, ele é um inibidor de uma enzima que se chama ribonucleosídeo redutase. E aí o que acontece? Com isso, nós vamos ter a inibição na produção de ribonucleotídeos. E isso começa a levar a uma depressão de nucleotídeos para a síntese de DNA. Então, o indivíduo começa a não ter nucleotídeos suficientes, né, para a produção de DNA. Sabe-se que isso afeta principalmente os linfócitos T e B, lá do sistema imune. Dessa forma, os indivíduos apresentam, né, um sistema imune muito fragilizado, porque as células T e B fazem parte da nossa imunidade específica. Né? Eles são responsáveis pela formação da memória imunológica. É aqui que nós vamos ter no linfócito B a produção dos anticorpos, o linfócito T ele faz uma ação de logística, uma ação citotóxica em determinados momentos, quando o invasor é intracelular. Então, essas células, elas são muito importantes no nosso sistema imune, de forma que, quando o indivíduo apresenta deficiência
desse processo, né, de produzir nucleotídeos para uma síntese adequada de DNA, e a gente afeta principalmente essas células, o indivíduo não consegue fazer memória imune e resposta imune adequada. Desta forma, esses indivíduos, né, apresentam uma defesa muito baixa, né? Ele vai estar ali mais por conta de outros tipos celulares, como macrófagos, neutrófilos, mas não vai ter imunidade competente, não vai ter imunidade específica competente. Eles são chamados, então, de crianças da bolha, né? Acabam tendo que ficar dentro de bolhas, né, isolados, porque estão vulneráveis a qualquer tipo de infecção, né? Então, esses pacientes com essa imunodeficiência, né, aí combinada severa, são chamados de criança da bolha. E é um tipo de defeito aí no processo de degradação de bases púricas. As bases pirimídicas é bem mais simples o seu processo de degradação, né? Então, lembrando, as pirimidinas ou bases pirimídicas são aquelas que contêm o anel único, né? Um anel heterocíclico único. Quem são, né? São a citosina, a uracila, né? Nós já vamos ver já quem são essas bases pirimídicas. Então, ao contrário do que ocorre nas purinas, nas pirimidinas vai acontecer a ruptura do anel. Nós vimos lá nas purinas que nós vamos excretar o ácido úrico, e o ácido úrico é exatamente, né, o duplo anel de azoto, né, de nitrogênio. Já aqui, nós não vamos ter o anel sendo preservado, o anel vai ser rompido, tá? Então, na degradação de pirimidinas, há a ruptura do anel. Os produtos, né, que vão ser formados vai ser CO2, amônia e beta-aminoácidos. Nós vamos ter, vou apresentar aqui primeiro, né, a degradação aqui da uracila e da timina. Dentro das bases pirimídicas, né, que são as pirimidinas, nós vamos ter a timina, uracila e a citosina. Então, timina, uracila e citosina são as bases pirimídicas, né? A citidina, né, que é a citosina, ela vai sofrer degradação e vai chegar em uracila. Então, nós vamos ter a citidina sofrendo o processo de desaminação por hidrólise, né, uma molécula de água aqui, ó, tirando o grupamento amino. Aí ela vira uridina. A uridina sofre uma retirada da ribose e aí ela vira a uracila, tá? Ou a gente pode ter a via, né, primeiro tirando a ribose, né, e depois fazendo a desaminação. Então, a citidina fazendo uma retirada da ribose, virando citosina, citosina sofrendo o processo de desaminação por hidrólise, virando uracila. A questão é, quando a gente vai degradar a citosina, ela é transformada em uracila, tá? E aí é por isso que aqui nessa via a gente vai ver a uracila e a timina, e a gente não está vendo a citosina aqui, é porque a citosina é transformada em uracila, e aí a degradação segue por esta via, tá? Degradando por aqui. Então, o que nós vamos ter aí? Nós temos uma enzima que se chama dihidropirimidina desidrogenase. Ela vai atuar tanto na timina quanto na uracila. Tá? Então, ela se chama dihidropirimidina desidrogenase. Dessa forma, nós vamos ter a entrada de um NADP, que vai sair na forma, né, NADPH mais H+, que vai sair na forma de NADP, ele vai fazer uma hidrogenação da molécula, né? Então, a desidrogenação é do NAD e quem recebe o hidrogênio é aqui a molécula. Aonde que esse hidrogênio está sendo recebido? Está sendo recebido aqui, nesta porção. Então, está desfazendo a dupla ligação. Nós vamos ter um hidrogênio entrando aqui, um hidrogênio entrando aqui. Desfaz a dupla ligação. Então, aqui, dupla ligação desfeita. E aí nós vamos ter uma outra enzima que se chama dihidropirimidinase. Tá? Então, essa dihidropirimidinase, ela vai fazer, né, uma reação. Essa setinha seria se a gente estivesse vendo daqui para cima, tá, gente? Aqui a gente está vendo daqui para baixo. Então, a água entra, tá? Então, essa água vai entrar. Quando essa água entra, a gente vai ter a ruptura do anel aqui, ó, nesta porção. Ó, o anel aqui, tá? Fechado. Quando entra a água, o anel abre.
tá? Então, a gente tem uma abertura aqui do anel. E depois nós temos uma outra enzima que se chama beta-ureidopropionase, né? Então, ureidopropionase, que vai fazer agora a entrada de água, retirada de grupamento amino e CO2, né? O que é isso? A gente vai limpar essa partezinha aqui, ó, tá? Então, se você reparar, a gente vai limpar esse pedacinho. Esse pedacinho já não está mais aqui, tá? Então, esse pedacinho aqui, isso foi o que virou CO2, tá? Entrou uma molécula de água, né? Então, a gente vai ter mais um oxigênio participando aí, né? Então, a gente sai com CO2 e esse grupamento amino aqui é o que a gente vê saindo aqui. Com isso, né, a gente abriu o anel. Isso formou uma estrutura chamada de beta-alanina, que pode ser utilizado para a síntese de coenzima A. Tá? Então, a gente pode desviar isso para a síntese de coenzima A. E se a gente não estiver precisando de coenzima A? Esse é um elemento solúvel que é eliminado na urina. Tá? Então, isso é o caminho da uracila. Então, a uracila, ao final do seu metabolismo de degradação, deu origem à beta-alanina, amônia, CO2, né? E aí, essa beta-alanina pode servir à síntese de coenzima A ou pode ser eliminada já nesta forma mesmo. A timina vai utilizar as mesmas enzimas intermediárias, né? Então, nós temos aqui o NADPH mais H+, os hidrogênios, compondo, aqui desfazendo essa dupla ligação, né? Que a gente vê aqui, ó, essa dupla ligação se desfaz. Aí nós vamos ter entrada de água, a água entrou, quebrou a ligação aqui, ó, de forma que a gente tem aqui, ó, o H da água, tá? Foi aqui, desfez a ligação que nós tínhamos aqui, e aí nós vamos ter a reação onde entra a água, sai CO2 e grupamento amino, e esse elemento, né, que está aqui, né, esse grupamento amino e essa C-dupla-O é o que nós estamos vendo aqui, né, formando o CO2 e formando a saída aqui de um NH3. Tá? Isso se deu pela entrada de água. Né? Então, mais um Ozinho aqui que compõe o O2, veio da água, né? Então CO2, e esse NH2 saiu aqui na forma de NH3. Tá? Então, por meio da entrada da água que foi promovida a remoção aqui destes elementos. De forma que, né, nós tivemos a formação dessa molécula que se chama ácido beta-aminoisobutírico. Essa molécula serve para dar destino, né, à produção de succinil-CoA. Da mesma forma, nós vamos conseguir produzir aí um elemento intermediário do ciclo, né? Succinil-CoA é um intermediário do ciclo de Krebs, que pode servir aí para a gente fazer aquela entrada de elementos intermediários no ciclo, né, uma vez que o ciclo também perde elementos intermediários para a síntese de outras substâncias. Da mesma forma, se não for necessário fazer síntese de succinil-CoA, essa molécula é eliminada na urina, é solúvel, é eliminada na urina. Tá? Aqui mostrando, né, a degradação da timina, que é exatamente o que a gente discutiu aqui, tá? O NAD entrando, né, formando ali a ligação, desfazendo essa dupla ligação aqui. Depois a gente tem a entrada da água, o que faz a ruptura, né, e aí a abertura do anel. Depois a entrada da água fazendo a saída, né, de amônia e de CO2, é que o CO2 aqui já está dissociado, né, mas é a saída deste elemento aqui. Tá? Então sai isso aqui, conforme isso sai, né, o que fica é esse resto do elemento, que é o que a gente vê aqui. E aí aqui mostrando mesmo a transformação agora, né, entrando alfa-cetoglutarato, e aí saindo glutamato, e aí a gente produz uma estrutura chamada de metilmalanil semialdeído, e isso é o intermediário para o metabolismo, né, que a gente pode gerar, aí a gente vai gerar, né, valina, e disso gerar então o succinil-CoA. Tá? Então isso só para demonstrar que, claro que daí não é uma passagem direta, né, daqui já vira succinil-CoA, né? A gente tem outras reações químicas aí envolvidas, mas é possível chegarmos ali a succinil-CoA, né? Metabolismo intermediário de valina, né? Gerar valina, succinil-CoA. Tá? Então, isso é só para mostrar este processo. Como as pirimidinas, né? A gente vai ter formação de amônia, né? Então, nós temos aqui, né? Tanto aqui quanto aqui, né? A gente tem formação de amônia. Isso segue pelo ciclo da ureia, tá? Então, a eliminação dessa amônia é via ciclo da ureia, tá?
E o elemento final que forma aqui, ou é desviado para a síntese desses elementos, ou a gente elimina, né, essas estruturas de beta-aminoácidos, tá? Então, aqui são beta-aminoácidos que foram formados. Amônia sai no ciclo da ureia, beta-aminoácidos ou produz elementos intermediários ou são excretados desta forma, ok? Essas são algumas referências que eu recomendo para o estudo de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, né, o que foi explicado. Então, até a próxima.